Olá, eu sou Carmen Tereza Elias e hoje eu vou conversar sobre as minhas impressões sobre o livro do escritor português Antônio Lobo Antunes, Os Cus de Judas, obra publicada em 1979. O livro pode ter vários enfoques, podemos falar sobre a guerra de Angola, podemos falar sobre a política e a religião, entre outros temas, mas eu vou focar na questão da identidade. Discutir a identidade da personagem e eu diria que essa identidade segue duas paralelas. Por um lado, nós temos a identidade individual, psicológica e social da personagem e do próprio autor, porque o livro tem muitos dados autobiográficos. E há também uma segunda identidade que apresenta uma denúncia e revela a própria identidade de Portugal. Eu diria que a personagem, de certa forma, representa também o próprio Portugal. Um Portugal imperialista, sobre a época de Salazar, permeado de tortura, de trauma, de repressão e de silêncio sobre a verdade. Silêncio esse que se fazia sobre a verdade do que ocorria em Angola, que o personagem vai mostrar pra gente ao ir vivenciar e presenciar essa guerra. Esses sujeitos, seja o indivíduo, seja o próprio sujeito que se identifica mesmo com Portugal, são sujeitos fragmentados, tanto pela destruição de valores, quanto pela aparência. O personagem tem, supostamente, ele tem a aparência de que vai para essa guerra para tornar-se um homem, como se fosse uma questão de honra e de orgulho para a família, o que é justamente um grande embate com a realidade que ele vai encontrar, muito diferente de seu mundo, e que ele vai relatar como ele chama, de uma experiência que o próprio autor chama de a dolorosa aprendizagem da agonia. Dessa dolorosa aprendizagem da agonia, sobram estilhaços da personagem, sobram estilhaços do imperialismo português. Estilhaços de decadência, de violência e de putrefação. São revelados numa identidade construída e desconstruída, com uma linguagem muito expressiva, por meio de comparações, metáforas, que são ao mesmo tempo oníricas, poéticas, sarcásticas e realistas, pintando, e eu reforço, pintando simultaneamente ternura e bestialidade. Os fragmentos, os estilhaços da identidade, que aparecem na forma de memória dentro do texto, eles formam como se fosse um mosaico de lembranças e experiências entre o cruel e o sereno. As identidades são construídas através de imagens. Eu diria que a obra, o texto, a obra, ela cria, na verdade, um mosaico imagístico, pelos muitos cacos que formam uma ilusão de uma imagem de um todo. Uma coisa que me chamou muita atenção, desde o primeiro parágrafo, são as associações, citações e referências a obras de arte. O narrador, ele cita El Greco, Chagall, Gorky, Giotto, Vermeer, Modigliani, Urtilho, Soulages, Rembrandt, cita Proust, Chaplin, Tolstói, Pessoa, Antero de Quental
falando muito também em cinema. Então nós temos a arte muito presente através das pinturas, através de outros autores, de outros autores literários e através do cinema. Agora, cinema e pintura são expressões visuais. Daí a questão da imagem, a que eu estou me referindo tanto, né? Desse mosaico imagístico através do qual a obra é constituída. Nesse mosaico predominam o desproporcional e o delicado, o cruel e uma ternura expressa numa memória que eu diria volátil. Alguns elementos que aparecem citados e que se repetem ao longo de vários capítulos, que eu chamo de elementos do mosaico, são os seguintes. Ele faz alusão em vários capítulos a relógio, formigas, muletas, rostos, bustos irreconhecíveis, partes de animais, comida, sexo, morte, bigode, bengala, escarro, vômito, bebida e elementos que em vários momentos ele associa com o desmembrar do corpo. Ele cita, por exemplo, a bebida, o álcool como um elemento que causa um desmembramento do corpo nos capítulos F e G. E esses desmembramentos, né, esses elementos do mosaico, eles vão levar ao que eu chamaria de absurdo. A arte apresentada no livro é uma arte da metamorfose do absurdo. Como o próprio autor cita no capítulo C, entre aspas, acordar em mim um sentimento esquisito de absurdo, fecha aspas. Sendo absurdo a sensação de desconforto, de aflição, de angústia. E reunindo todas essas ideias, né, esses vários artistas nesse mosaico que compõe a obra desse livro, a impressão que eu tive desde o tempo todo é que, apesar dele citar vários outros artistas, o Antônio Antunes é muito influenciado pelas obras de Picasso, Dalí, Garcia Lorca e Luiz Buñuel. Ao meu ver, seriam esses os maiores influenciadores da obra de Antônio Lobo Antunes. Eu gosto muito de associar textos escritos a imagens de quadro. Eu já apresentei trabalhos assim na obra de outros artistas. Eu já fiz isso comparando o impressionismo, os quadros impressionistas e como eles aparecem dentro da obra de Eça de Queiroz. E agora eu encontro isso muito forte também na obra do Antônio Lobo Antunes. Tá? Essas obras que possuem, no caso, elementos do mosaico, através de palavras, do campo semântico, que eu já destaquei, né, como aquele campo semântico de bigode, bengala, bebida, escarro. E eu gostaria de relatar que esses elementos estão muito presentes na obra de Salvador Dalí. Eu me lembro muito, inclusive, eu vou destacar um quadro do Salvador Dalí, Cisnes Refletindo Elefantes. Assim que eu comecei a ler o Cuscuz de Judas, eu me lembrei logo desse quadro do Salvador Dalí. E eu diria que tem essa influência muito grande. Então fica essa minha dica, essa minha hipótese, né, sobre a influência de Salvador Dalí, de Picasso, de Luiz Buñuel e de Garcia Lorca. Eu ousaria dizer que o Antônio Antunes, ele se sente, ou pelo menos teria o desejo, né, de ter a expressividade desses artistas
espanhóis. Muito obrigada e até uma próxima.